Nosso próximo assunto em HTML5 são as listas, né? As listas são importantes quando nós queremos criar menus, né? Que são coisas que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui em ferramentas da Web 1 e em ferramentas da Web 2. Então, o que são listas, né? Muitas das vezes você precisa enumerar algum conteúdo na sua vida. Por exemplo, se eu perguntar para você quais são os dias da semana, você vai me falar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso é uma enumeração, né? O que você comeu no seu almoço? Eu comi arroz, feijão e frango. Isso é uma enumeração. Então, essas enumerações que a gente faz na vida real são importantes para páginas HTML e são geralmente exibidas em listas, tá? Então, nós temos aí os dias da semana, as listas de compra, o que você comeu no almoço, são enumerações, tá bom? Tipos de listas, né? Nós temos as listas não ordenadas e as listas ordenadas. O professor falou que você tem aí tipos, listas são enumerações, em algumas enumerações a ordem não é importante. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Arroz, feijão e frango. Pode ser frango, arroz e feijão. Ou pode ser feijão, arroz e frango. Você não tem uma ordem pré-definida dos elementos. Já algumas vezes, né, como no algoritmo, por exemplo, a ordem é importante, né? No algoritmo, os passos são importantes, né? Por exemplo, se eu perguntar para você o que você fez hoje de manhã, você vai falar, eu acordei, tomei banho e vim para a escola. Se você tira alguma desses eventos em ordem, você faz uma sequência totalmente louca. Por exemplo, se você disser assim, eu vim para a escola, depois eu acordei, depois eu tomei banho. Você quer me dizer, então, que você veio para a escola e tomou banho na escola. Tá? Então, esse é um exemplo de lista ordenada. Então, nós temos as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Lista não ordenada em HTML. Tá? Então, o comando que a gente usa para começar uma lista não ordenada em HTML é o comando UL, vem de Another List, né? UL e /UL. Então, quando eu dou um comando L, eu estou dizendo para o HTML que eu estou criando uma lista não ordenada. E o /UL eu estou dizendo que estou terminando uma lista não ordenada. Cada item da lista não ordenada ela é separada por um LI e por um /LI. Então, aqui, dias úteis da semana. Começa a lista, o L, não ordenada. LI, segunda, LI, terça, LI, quarta, LI, quinta, LI, sexta, /UL, termina a lista de dias úteis da semana. Então, o que a gente vai produzir? A gente vai produzir um conjunto de dias da semana separados por uma bolinha. Cada item tem uma bolinha indicando que eles são componentes de uma lista não ordenada. Tudo bem? Bom, informação importante. A primeira informação, estão várias informações importantes nesse lado. A primeira informação é que tags, comandos em HTML, possuem atributos. Então, duas coisas você tem que manter em mente. Uma coisa é um comando e outra coisa são atributos. O que são atributos? Atributos modificam um comando. Então, essa tag UL aqui, ela tem por objetivo criar uma lista. E cada lista vai ter o quê? Cada elemento da lista vai ter uma bolinha. Para eu modificar, para não ser uma bolinha, por exemplo, e ser um quadradinho, eu tenho que usar e especificar que vai ser um quadradinho dentro da tag UL usando o quê? Um atributo. Tudo bem? Então, tags possuem atributos. Atributos modificam a propriedade padrão de uma tag. Exemplo, na lista não ordenada, foi o que o professor falou, possui como padrão de atribuição, de exibição, os marcadores em ciclos preenchidos, os chamados bullets. Mas a gente pode modificar uma propriedade padrão de uma tag definindo o valor aos seus atributos. Por exemplo, nesse caso da tag de lista não ordenada, da tag UL, eu posso usar o atributo type. E em vez de bullet, que é o padrão, eu usar o type circle ou o type disk. Tá? E aí, a minha lista, né? Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de lista não ordenada das aulas de web. Então eu vou colocar lá no navegador, aula de web 1, uma lista não ordenada, e eu coloco o horário aqui da turma 1101, que é de 7 às 8h40, e da turma 1102, que é de 8h40 às 10h20, ambas na segunda-feira. Então ele vai criar aqui uma lista não ordenada,
com uma bolinha. Agora, se eu quisesse criar, né? Se eu quisesse criar uma lista, né, que não fosse uma bolinha aqui, fosse um disco, né, um círculo, né, não preenchido, eu colocaria aqui o L type igual, entre aspas duplas, circle, e fecharia aspas duplas, tá? Abriria aspas duplas, escreveria circle e fecharia as aspas duplas, tá bom? Bom, um outro conceito também é que eu posso ter listas dentro de listas. Por exemplo, aulas de Web 1, tá? Então, toda aula de Web 1, a segunda-feira tenho no primeiro tempo aula com a 1101 e no terceiro e quarto tempo com a 1102. Mas desse primeiro e segundo tempo, a gente vai ter duas listas ali. Umas para os alunos de 1 a 10, uma atividade para os alunos de 1 a 10, e outra uma atividade para os alunos de 11 a 22. Então eu tenho aqui uma lista externa, aonde dentro dessa lista externa eu tenho uma lista o quê? Interna. Então isso é chamado em HTML de lista alinhada, tá? E o resultado vai ser isso, ó. Ele vai marcar aqui com a bolinha preta a lista externa e ele marca aqui com um círculo em branco a lista mais alinhada, tá? Então eu tenho uma lista, melhor dizendo, dentro de outra lista. Tudo bem? Listas ordenadas em HTML. Então o professor falou que existem listas onde a ordem é importante e listas onde a ordem não é importante. Nas listas ordenadas, a ordem dos elementos é importante. Então, ao invés do atributo UL de Another List, eu uso o atributo OL de Other List. É a mesma coisa, tá? Que a UL. Então, ao invés de UL, eu uso OL. Ao invés de barra UL, eu uso barra OL. E para cada item eu coloco um LI. E professor, o que vai acontecer? Ora, na lista não ordenada eu tenho bolinhas pretas. Nas listas ordenadas eu tenho números. Tudo bem? Então aqui, ó, o primeiro elemento vai ser com 1, o segundo vai ser com 2, o terceiro vai ser com 3. Professor, posso começar do 4, 5 e 6? Pode. Isso é só você usar um atributo para começar no número diferente de 1. Tá bom? Então, nesse elemento aqui, nessa lista ordenada, né, o padrão, né, é um atributo chamado type, cujo valor é 1. Tá? Então, o que ele faz? Ele ordena com o valor 1. Se eu não disser nada, isso aqui o HTML já coloca assim, tá? Mas se eu quiser colocar em romano, professor, é só eu colocar o atributo type da tag OL com o valor I, que é um valor 1 em romano minúsculo. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai colocar a lista ordenada em valores romanos e em letras minúsculas. E para colocar em valores romanos e letras maiúsculas, professor? Para colocar em letras, né, letras minúsculas, é só colocar o tipo como sendo A. Que aí, ó, a lista ordenada vai ser A, B, C, D, E e assim por diante. Tá bom? Tudo bem? Bom, seguindo a nossa aula, a gente também tem as listas de glossário. O que são listas de glossário? Listas de glossário são listas que são parecidas com listas de dicionários, né? Então você tem aqui um DT, que é a definição do termo, e um DD, que é a explicação do termo. Por exemplo, DT software barra DT. Eu estou, então, querendo fazer uma definição do termo software. Então, entre DD e barra DD, eu coloco ali o que é o software. É a parte lógica de um computador, composta por programas aplicativos, programas utilitários e sistemas operacionais. Quero fazer uma definição da palavra hardware. DT, hardware, barra DT. DD, definição de hardware, parte física de um computador, composta por dispositivos físicos, barra DD. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar tipo uma lista, né, onde o termo ele está aqui e a explicação está indentada um pouco além do termo, tá? Então essas listas
Temos as listas ordenadas, as listas não ordenadas e as listas de glossário, que são listas que têm algum tipo de explicação para o usuário, né? Algum tipo de explicação no seu site para o usuário, tá? Comentários em HTML, né? Muitas das vezes você precisa comentar textos em HTML. O texto nos comentários é ignorado quando o arquivo HTML é analisado sintaticamente pelo navegador. Quando o navegador vai executar o texto em HTML, ele não escreve os comentários. Tá? Os comentários servem para documentar a minha página, né? Então, toda vez que eu quiser colocar um comentário, eu coloco sinal de menor, exclamação, 2 hífens e escrevo o que eu quero colocar nos comentários, hífen, sinal de maior. Então, isso aqui é um comentário. Isso aqui nunca vai ser escrito na página. Por quê? Porque isso é um exemplo de comentário. Tudo bem? Uma boa prática de programação, né, é não incluir outras tags dentro de comentários. Então, nunca coloque uma tag dentro de um comentário, porque isso confunde quem vai verificar o seu código-fonte. Isso confunde quem vai dar manutenção no seu código-fonte. Tá bom? Então, aqui um exemplo bom de comentários. Ó, você tem aqui, pode ser colocado até dentro da tag body ou dentro da tag head, tá? Porque ele não vai aparecer de jeito nenhum. Então, página que exibe informações da disciplina Web 1. Primeiro comentário. O nome do autor, Pedro de Oliveira. E a data de criação do arquivo. Então, são 3 linhas de comentários que não vão ser exibidas pelo navegador que você vai executar essa página.